Vamos então dar início à nossa audição. Naturalmente, começar por dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Professor Dr. Domingos Fernandes. Esta audição ocorre no âmbito do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do Plano de Recuperação de Aprendizagens. Dar nota ainda da nossa grelha de tempos. Portanto, o Sr. Presidente terá para uma intervenção inicial 15 minutos. Depois os grupos parlamentares terão 5 minutos cada para colocarem as questões que muito bem entenderem e no final terá o Sr. Presidente mais 15 minutos para responder às questões colocadas. Portanto, sem mais delongas, Sr. Presidente, faça favor, tenha a palavra. Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. É sempre um gosto ter esta oportunidade para prosseguir, enfim, as reflexões que vimos fazendo com esta Comissão, de acordo com aquilo que consideram mais relevante. Relativamente ao plano de recuperação das aprendizagens, eu tenho, enfim, algumas notas para partilhar convosco. Naturalmente que é sempre importante, e sobretudo agora que começam a aparecer estudos internacionais com mais frequência na literatura internacional, termos a noção que no primeiro confinamento, portanto de 19-20, os alunos do ensino básico, portanto primeiro, segundo e terceiro ciclo e do 10º ano, tiveram uma interrupção de cerca de 12 semanas, portanto, o confinamento correspondeu sensivelmente a 12 semanas, ao passo que o 11º e 12º, como sabem, anos em que há exames nacionais, foram 8 semanas. No segundo confinamento, de 2021, como sabem, houve uma interrupção letiva, portanto não houve sequer ensino à distância entre 22 de janeiro e 5 de fevereiro, e o que se traduziu no ensino básico de cerca de 5 semanas de interrupção, portanto, sem aulas presenciais, digamos assim, e no segundo e terceiro ciclos, 8 semanas, e no secundário, cerca de 9 semanas. Destes dados, e isto é bem mais complexo do que aquilo que pode parecer à primeira vista, e, portanto, isto requer, de facto, uma análise fina dos dados. O que nós podemos verificar é que, por exemplo, os alunos que estão neste momento no 4º ano de escolaridade tiveram os 2 confinamentos. Portanto, ficaram sem aulas presenciais, portanto, as escolas estiveram encerradas para estes meninos e meninas quando frequentavam o quê? O 1º e o 2º ano de escolaridade. E como eu já tinha referido aqui, não a propósito deste assunto, mas a propósito de outros assuntos, quando vim cá, esta é realmente uma preocupação e vemos esta situação e vejo esta situação com natural preocupação. Porquê? Porque estamos numa altura da vida escolar destes meninos e destas meninas em que aprendem a ler e a escrever e, portanto, a leitura e a escrita são absolutamente fundamentais para o prosseguimento das aprendizagens. Não quero maçá-los com estes dados, mas gostava de referir também que os alunos que neste momento frequentam o 3º ano de escolaridade tiveram o 2º confinamento, portanto apanharam as tais 8 semanas, se a memória não me atravessou, no 1º ano de escolaridade. Portanto, no 1º ano de escolaridade, estes meninos tiveram essa interrupção. E, enfim, eu poderia continuar aqui, mas eu estou a focar mais no ensino básico. Por exemplo, os alunos que agora frequentam os 5º e 6º anos de escolaridade estiveram, respectivamente, confinados, portanto, sem aulas presenciais, no 2º e 3º anos e nos 3º e 4º anos de escolaridade. Ou seja, um aluno que está agora no 5º ano de escolaridade esteve sem aqueles períodos que eu referi de aulas presenciais, digamos assim, no 2º e no 3º ano, e os que estão agora no 6º, no 3º e no 4º ano de escolaridade. E, portanto, em face disto, eu gostava de
sem prejuízo de voltar a reafirmá-lo e até talvez com outro enquadramento, de manifestar uma preocupação com aquilo que são os meninos que, dos primeiros anos, dos primeiros 6 anos de escolaridade, que são aqueles que, de facto, a literatura internacional já vai revelando, apesar de ser um bocadinho diferente de país para país, mas vai revelando que é nesta faixa etária, portanto, dos 6 aos 11, 12 anos, onde há, nos casos, por exemplo, num estudo da Alemanha que eu vi, um estudo alemão, em que mostra que há ligeiramente menos desempenho ou menor desempenho num conjunto de tarefas comparáveis. Porque nós temos aqui um problema que eu não sei se podemos dizer, se de facto, se podemos dizer com, enfim, com segurança, se os alunos recuperaram ou não recuperaram, porque não temos uma medida anterior que permita comparar, e nem temos uma medida posterior. Portanto, temos as provas aferidas, que dão alguma indicação, mas, como sabem, as provas não são iguais. Portanto, nós divulgamos no nosso país todos os conteúdos das provas e, portanto, as provas mudam todos os anos e, enfim, provavelmente isso exige algum cuidado na comparação. Portanto, perante isto, o Programa de Recuperação das Aprendizagens, como sabem, já sabem e devem estar já cansados de ouvir, que tem 3 eixos, não é? O eixo ensinar e aprender, apoiar as comunidades educativas é o 2º eixo e conhecer e avaliar é o 3º eixo. No fundo, nós temos, para abreviar, estes 3 eixos e cada um dos eixos tem um determinado número de domínios, o total de domínios são 13 domínios e 50 ações específicas. Eu diria que é, digamos, um programa bastante denso, bastante massivo, não é? Com um conjunto de ações específicas, que é 50, e que é muito significativo. É certo que muitas destas ações, ou algumas destas ações e medidas, já vinham sendo desenvolvidas no sistema educativo português. E, aliás, eu sou franco, quer dizer, esta ideia de plano de recuperação das aprendizagens, eu penso que o sistema educativo, e qualquer sistema educativo que tenha problemas, e todos têm a esse nível, de aprendizagens com os seus alunos, devem ter planos de recuperação permanentemente. Portanto, isso deve fazer parte, digamos, da ação concreta em desenvolvimento em todos os sistemas educativos e em particular no nosso. Como sabem, há 7 objetivos estratégicos, não vou aqui enumerá-los, mas eu tenho lido e tenho-me preocupado, até para acompanhar esta situação, tenho lido alguma literatura internacional e tenho dúvidas que haja algum país que tenha esta abordagem tão massiva e tão diversificada como aquela que... E isto não significa necessariamente uma coisa boa, não é? Eu até estou em crer que este excesso de... Parece-me excessivo, depois corremos o risco de haver aqui uma certa dispersão, uma certa desfocagem, quando a este nível, quando toca, digamos, se me permitem, às aprendizagens dos alunos, nós temos de estar focados. E temos de estar focados naquilo que é do nosso conhecimento via a investigação que existe acerca do assunto, mas, sobretudo, tendo como referentes o currículo nacional. E portanto, eu temo que esta dispersão tão alargada pode ter esse efeito. Eu não tenho dados que me permitam afirmá-lo com toda a segurança, mas não me parece que haja, digamos, uma grande vantagem em ter tantas ações específicas como 50. De qualquer maneira, há aqui, digamos, uma preocupação, ou tem havido uma preocupação
por parte de diferentes órgãos da administração da educação em fazer aquilo que tem sido apelidado de estudos de monitorização da situação. Em particular, a Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência tem feito um esforço que é meritório e que merece consideração, não é? No sentido de recolher informações, mas essas informações, reparem, dificilmente nos podem dizer se de facto os alunos recuperaram ou não recuperaram. E permite-me fazer aqui um parênteses, que é o seguinte: nós nunca saberemos, portanto, porque a situação é esta. Houve alunos que, naturalmente, foram afetados de forma mais ou menos significativa com o confinamento, mas houve alunos que foram muito menos afetados nas suas aprendizagens e houve alunos que não foram afetados. E outros que, em qualquer circunstância, seriam sempre afetados ou não seriam afetados. Portanto, nós temos aqui uma diversidade muito significativa de situações e, portanto, é neste momento difícil, com os instrumentos que temos e com os dados que temos, é difícil nós podermos afirmar taxativamente se os alunos recuperaram ou se não recuperaram, porque não sabíamos qual era a situação de partida. Esta é que é uma das questões. Por exemplo, aquele estudo alemão que eu referi há pouco, feito num Estado alemão que eu agora não me recordo o nome, o que eles tinham era provas obrigatórias, não é? Umas provas tipo nossas provas aferidas, portanto não influenciavam, não tinham efeitos para as classificações dos alunos, mas eles tinham dados de 19 e tinham dados de logo que acabou a pandemia, mas dados comparáveis, porque as provas são comparáveis. As provas, no fundo, são idênticas, digamos assim. Podem não ser exatamente idênticas, mas têm itens que já estão provados com a sua fiabilidade, com a sua validade, etc. Portanto, isto é um pouco mais complexo do que aquilo que pode parecer. O que eu gostaria de dizer é que há, de facto, um conjunto significativo de relatórios. Eu fiz referência aos relatórios da DGEC, portanto, da Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência, mas esses relatórios, de facto, o que é que nos dizem? Dizem-nos acerca da adesão das escolas ou dos agrupamentos a determinadas ações específicas e dizem-nos acerca das percepções das pessoas da escola, das pessoas que estão na escola, acerca dos efeitos dessas ações específicas. Mas reparem, são percepções, as pessoas não têm qualquer medida. É aquilo que parece às pessoas. E, portanto, o que nós temos, enfim, temos bastante informação, mas relativamente àquilo que me parece ser muitas vezes a preocupação das pessoas, o que nós temos são apenas impressões que decorrem das percepções das pessoas. Portanto, e as percepções, naturalmente, não estou a desvalorizar as percepções das pessoas, sobretudo pessoas que são experientes e que são profissionais, em geral, bastante experientes, mas a verdade é que, normalmente, e internacionalmente isso é reconhecido, o que nós temos é de ter medidas. Temos de ter medidas e medidas que sejam comparáveis. Portanto, essa é que é a questão. Apesar de tudo, o relatório do IAV, que estive a ler com alguma atenção, não é? Referente a 21 e 22, portanto, publicado em 22, dá algumas indicações, mas, como eu digo, eu acho que não se pode afirmar taxativamente que são comparáveis os dados de 22 com os dados de 19. Portanto, nós tínhamos dados de 19 das provas aferidas, temos dados de 22 e, em geral, segundo o relatório, há uma ligeira, reparem bem, um ligeiro progresso dos alunos nas diferentes disciplinas e, em particular, em português e matemática, nos diferentes ciclos de ensino. Há uma outra situação em que há, digamos, menor desempenho, mas, de uma maneira geral, o relatório diz, e preciso ver o seguinte: as informações recolhidas indiciam, de um ponto de vista global,
um desempenho dos alunos nas provas de aferição de 22 ligeiramente superior em comparação com os resultados obtidos nas provas de aferição de 2019. É claro que depois é interessante olhar para os dados específicos da matemática, da história, da língua portuguesa, sobretudo matemática e língua portuguesa, que são aqueles que repetem no segundo ano, no quinto ano e no oitavo ano. E enfim, há um conjunto de informações que nós já sabemos, portanto, os nossos alunos têm mais dificuldade nas questões que para serem resolvidas têm de utilizar os processos mais complexos de pensamento. Portanto, os alunos são melhores, se me permitem a expressão, a dizer do que a pensar e a usar pensamento elaborado. Embora, curiosamente, e eu fico satisfeito como português e como pessoa da educação, como cidadão, esteja a haver um progresso relativamente de acordo com este relatório de 2022. E eu, portanto, é o que posso para já partilhar convosco, senhores deputados e senhoras deputadas. Senhora Vice-Presidente, eu interrompo por aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta intervenção inicial. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PS, à Sra. Deputada Catarina Lobo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Domingos Fernandes. É um gosto recebê-lo aqui novamente na Comissão, desta vez para falarmos sobre aquela que é provavelmente a maior evidência atual de um passado ainda recente vivido em pandemia, o Plano de Recuperação das Aprendizagens. Falar deste plano implica necessariamente recuar no tempo e ir à sua gênese, não porque recuperar aprendizagens é a primeira vez que aconteceu pós-pandemia, tal como referiu, mas porque ele surge do reconhecimento unânime de que, não obstante os esforços que foram empreendidos pelas escolas e, em concreto, pelos docentes na primeira vaga da pandemia, a privação do ensino presencial teria, antecipavam as pessoas, não é? Consequências negativas nos alunos, designadamente ao nível das aprendizagens, mas também no desenvolvimento motor, psicológico, social. Procurando garantir que ninguém ficava para trás, este plano contou com os contributos, sugestões e recomendações de múltiplas fontes para a definição deste pacote de medidas, ou quase este receituário de medidas que dele constam. Alunos, professores, diretores, peritos, especialistas de vários setores da educação, com perfis diferenciados, olhares distintos, multidisciplinares e complementares entre si sobre a escola. Por isso, as primeiras perguntas que lhe deixo são sobre esta primeira etapa, portanto, a gênese. Como é que avalia o cuidado que o Governo teve ao optar por esta metodologia na elaboração do Plano de Recuperação das Aprendizagens e qual foi a participação do CNE na elaboração do plano? Passando agora à fase do desenvolvimento e implementação do plano, e vou agora falar só plano para não estar sempre a usar as três palavras, que sendo conjuntural se ancorou, também como referiu na sua intervenção inicial, em políticas educativas que já estavam em curso, pelo menos desde 2016, com uma eficácia já demonstrada, como seja o reforço da autonomia das escolas, a flexibilidade curricular, a educação inclusiva, projetos de promoção de sucesso e de combate às desigualdades, e portanto que já estavam no terreno. No entanto, é no contexto deste plano que surge um aumento significativo de recursos, desde logo humanos. Professores de educação especial, técnicos especializados, com destaque para os psicólogos, assistentes operacionais, o reforço das equipas multidisciplinares de apoio à educação inclusiva. E aqui neste domínio a minha pergunta é, considera que a pandemia acabou por precipitar um caminho de aprofundamento da escola enquanto território multidisciplinar, no qual o desafio do sucesso e da inclusão deixou de ser apenas um desafio pedagógico e que por isso precisa e beneficia também com a existência de profissionais especializados dentro da escola? Para terminar, falemos da monitorização e avaliação, porque o plano contemplou não só o apoio e o acompanhamento por parte do trabalho das escolas pelos diferentes serviços e organismos do Ministério da Educação, como também um processo de monitorização e avaliação, do qual também já deu alguns dados na intervenção inicial.
Este processo revela-se crucial, não é, para as tomadas de decisão futuras, no sentido de identificar, por exemplo, como regulares recursos e respostas que foram implementadas agora nesta fase como sendo temporárias e excepcionais. Por isso, as últimas perguntas que lhe deixo são precisamente sobre a dimensão da avaliação, está em curso a elaboração do quarto relatório de monitorização. Considera que já há elementos suficientes vindos deste processo de monitorização e de acompanhamento para orientar a avaliação final deste plano? Face à informação disponível, já é possível ter uma ideia global sobre o maior ou menor sucesso do plano? E se assim for, poderíamos equacionar, no seu entender, a sua continuidade? Muito obrigada. E queria só terminar. Não tenho 5 minutos? Ai, peço desculpa, são 5. Também já estou a terminar. Bem, que é mesmo para desculpa. finalizar. Não, o lapso foi meu, agora, eu achava que eram 3 minutos. Com uma tempo, pergunta mais em jeito de reflexão final, que vem a propósito de uma questão que também surge num documento elaborado pelo CNE, e que eu usei para lhe lançar aqui esta questão, qual é que pode ser, ou vir a ser, o contributo deste processo de recuperação das aprendizagens disputado pela pandemia para, e passo a citar o que consta do documento, reinventar a educação para um mundo complexo, incerto e de mudanças rápidas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, ainda tinha mais tempo. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sra. Presidente. Acho que não, acho que isto. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, muito boa tarde. Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Se calhar é melhor isto. Considerando o histórico que a Sra. Deputada já aqui começou por fazer e considerando que foram os alunos mais desfavorecidos que desde o início sofreram mais com a pandemia, lembro que os estudos que durante a pandemia, no primeiro confinamento, os alunos que tiveram menos acesso ou mais dificuldades no acesso a algumas atividades ou a algum acompanhamento por parte das escolas e dos professores foram os alunos mais vulneráveis do ponto de vista social e, em alguns casos, apenas do ponto de vista territorial, considerando a dificuldade de acesso à rede da internet. Mas, em regra, os alunos socialmente mais vulneráveis foram os que estiveram mais distantes das escolas, das atividades, desde o início da pandemia. Ao longo da pandemia, as dificuldades no acesso a atividades e no acompanhamento das escolas a estes alunos foram maiores que noutros casos. No final da pandemia, ou pelo menos quando regressados às escolas, após os 2 confinamentos, estes alunos foram também os que mais sofreram com as dificuldades que as próprias escolas sentiram, uma vez que a pandemia regressaram à escola, mas a pandemia não tinha terminado, portanto, as turmas que tiveram que ficar confinadas em casa, os professores que tiveram que ficar confinados em casa, e estes alunos estiveram expostos a todas estas dificuldades, que naturalmente estes e todos eles tiveram. A diferença é que os alunos menos vulneráveis conseguiram provavelmente outro tipo de apoios, uns em casa, porque as suas famílias eram capazes de os acompanhar, outros em outros centros de estudo que também foram acompanhados. Os que estiveram unicamente dependentes da escola pública, Vossa Excelência gosta de diferenciar, os que estiveram unicamente dependentes da escola, por muitos esforços que a escola fez, e fez muitos, tiveram, como é evidente, mais dificuldades, sobretudo os das dificuldades nas aprendizagens, e tiveram mais dificuldades não só nas aprendizagens, como acompanhar todos os planos. O plano 21-23 chegou às escolas apenas no ano letivo 21-22 e, portanto, o primeiro confinamento foi em março de 2020, estes alunos tiveram mais de que um ano letivo sem um acompanhamento mais personalizado, ou pelo menos sem um plano mais pensado por parte das instituições de ensino e por isso, apesar de aliás de muita tentativa, estes alunos foram sem dúvida nenhuma os mais afetados e sabemos isso. O Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Dr. Domingos Fernandes,
também afirmou isso ainda há pouco tempo, a propósito das greves de professores, que após a pandemia iniciaram estas greves e, portanto, também estes alunos voltam a ter dificuldades em ter os professores necessários para acompanhar. Aliás, durante a pandemia houve dificuldade porque os professores que estavam destacados para o próprio plano 21-23 por vezes tiveram que ir apoiar outras necessidades dentro das escolas e, portanto, estes alunos tiveram efetivamente menos acompanhamento, menos apoio, por constrangimentos vários, que outros alunos que tivessem, ou as famílias que conseguiam acompanhar e ajudar, ou outros meios financeiros para o fazer. E a prova disso é que a evidência disso mesmo está a refletir-se nestes vários estudos que vão saindo e que vamos constatando. Hoje saiu um em que demonstra como as dificuldades, por exemplo, na leitura, os alunos mais desfavorecidos estão muito mais atrasados, por assim dizer, e com muito mais dificuldades que os alunos mais favorecidos, e a diferença é enorme. E, portanto, isto não é uma constatação, não tem incutida nenhuma crítica, é uma constatação. Ora, por isso, a minha primeira questão vai no seguinte: tem demonstrado preocupação com os alunos mais vulneráveis, tem demonstrado preocupação com a recuperação ou com as aprendizagens e com a qualidade das mesmas. Considera, Sr. Presidente, que o Ministério da Educação fez tudo o que podia ter feito, para ajudar e apoiar e acompanhar, preparar o acompanhamento destes alunos? Os recursos financeiros, os recursos humanos, os recursos tecnológicos todos os esforços foram efetivamente feitos. A recomendação do CNE, 28 de junho de 2021, diz-nos que tem imensas recomendações. A minha pergunta também vai para o seguinte: considera que estas recomendações foram todas seguidas ou pelo contrário? E, por fim, uma última pergunta, para concluir. Senhora Presidente, se me permite. O Sr. Ministro já considerou continuar o plano 21-23, o que é ótimo, uma ótima notícia. No entanto, ainda não levantou o véu sobre as intenções da forma deste plano. Se irá alterar significativamente para reforçar ainda mais ou, pelo contrário? Considera que este plano deve continuar? Em que medida e em que sentido? Muito obrigada, Sra. Presidente. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Faz favor. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados e agradeço a apresentação inicial e cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Dr. Domingos Fernandes, e também deixo a nota que admiro muito o seu espírito de diálogo e mais uma vez demonstrou na apresentação. Isso para dizer que a pandemia demonstrou que a recuperação das aprendizagens é uma necessidade que se vai tornar permanente e estrutural. E ela vai oscilar entre momentos de maior intensidade, como foi o caso da pandemia, ou, por exemplo, quando não há professores, e momentos de menor intensidade, quando, em função dos resultados dos alunos, instabilidade nas escolas, integração de alunos estrangeiros. Portanto, é uma questão estrutural. As primeiras questões que eu quero colocar são estas. Como é que o Conselho Nacional de Educação pode ajudar a suportar este tipo de medidas, de modo a que elas cheguem de forma simples e objetiva aos agentes do terreno, aos professores? O Sr. Presidente referiu que o plano de recuperação é muito denso, portanto, é preciso simplificar, apurar as grandes linhas orientadoras para que haja alguma utilidade neste trabalho. Portanto, este é o primeiro conjunto de questões. Passemos ao segundo. Durante muitas décadas, a reprovação ou retenção dos alunos foi considerada uma estratégia fundamental de recuperação de aprendizagens. Porquê? Porque ensinava a remeter as responsabilidades para o próprio aluno e para a família. Eu não vejo como esse objetivo possa estar errado, sobretudo para quem, como eu, acredita num valor chamado a autorresponsabilidade. A questão que eu coloco é esta: se o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação admite essa possibilidade. Claro que não me estou a referir a contextos excepcionais como a da pandemia, mas estou a falar dos momentos de menor intensidade. Eu pergunto a questão de outra forma. Entramos ou não na era em que a transição dos alunos foi dissociada do nível de conhecimentos comprovadamente adquiridos em determinada disciplina, ano ou ciclo? Portanto, ninguém defende a qualidade do ensino sem esclarecer este ponto, até porque me parece que
uma parte da sociedade portuguesa, inclusive os professores, está a ser apanhada por esta ideia de transição quase automática dos alunos. O problema é que esta medida não se suporta numa base moral, filosófica, social, científica, histórica, que a legitime essencialmente. Portanto, trata-se de uma imposição, eu digo imposição ideológica, política, cultural. Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, nós temos que ser muito claros. Ou o sucesso escolar é um prémio dado aos alunos simplesmente por irem à escola, ou o sucesso escolar deve ser uma prova do reconhecimento do esforço dos alunos, do seu estudo, do seu trabalho, do seu bom comportamento. Portanto, as duas opções são legítimas. O que não é legítimo é não dizer isto de forma muito transparente aos cidadãos, aos eleitores, aos contribuintes, às famílias. Portanto, e quem atua assim, quem não clarifica esse aspecto, não respeita o contrato social, não respeita os fundamentos do Estado de Direito, não respeita a democracia. Terceiro conjunto de questões. O Partido Chega tem insistido no problema estrutural dos currículos escolares. Temos insistido na ideia que eles cresceram de forma abusiva, tornaram-se excessivamente dispendiosos, disfuncionais, maus e afundaram financeiramente o Ministério da Educação. E nenhum órgão, direto ou indiretamente ligado ao Ministério da Educação, como o Conselho Nacional de Educação, mas também os próprios órgãos de soberania, falo do Presidente da República, da Assembleia da República ou até do Tribunal de Contas, nenhum destes órgãos teve consciência do desastre financeiro que se andou a semear nas últimas décadas no Ministério da Educação. Por isso é que hoje as carreiras dos professores estão caóticas, faltam professores porque não há dinheiro para pagar melhor aos professores, os alunos do ensino especial não têm os apoios que merecem, os alunos do ensino da música por aí fora. Mas tudo isto resulta de erros graves do conhecimento da parte daqueles que tutelam o ensino. Daí a minha última questão, portanto, além de outros aspectos, o Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação se considera ou não que a racionalização dos currículos seria uma forma de criar condições estruturais para que os programas de recuperação da aprendizagem funcionem melhor. Portanto, não sobrecarregar os currículos não será uma pré-condição para os programas de recuperação funcionarem de forma mais eficaz. Deixo as questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, à Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento em especial ao Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, agradeço mais uma vez a sua vinda. E nós estamos neste contexto de chuva de notícias nos últimos dias sobre as provas de aferição, nomeadamente o tema das provas digitais, tema de que já falámos aqui, mas que quero vir de novo porque não estou, aliás, conforme vamos avançando no tempo, vou ficando cada vez menos sossegada em relação ao tema e que está totalmente relacionado com a recuperação das aprendizagens. Ficou, inclusivamente, para nós bastante claro na audição da semana passada com o Sr. Ministro da Educação que as provas de aferição digital são um instrumento para medir de que forma é que a escola e os alunos estão, do ponto de vista das necessidades e das capacidades digitais, mais do que para aferir as próprias aprendizagens com os alunos. Ou seja, parece-nos que nós estamos a medir mais a prontidão digital do que as aprendizagens efetivamente. Parece o Sr. Ministro confortável com o facto. Desde logo, nós salientamos que há aqui uma quebra de estrutura da análise. Crianças que aprenderam bem, mas em ensino tradicional, como é que vão comparar com as que recuperaram, mas que não recuperaram, mas que têm alguma prática digital? Quais são as ilações que vamos tirar aqui para uma efetiva intervenção ao nível das aprendizagens? As provas de aferição são supostos ter dados para caracterizar e agir, não são dados para uma auditoria digital, deveriam ser sobre as aprendizagens, sobre os conhecimentos adquiridos. Depois, nós temos reforçado que o desequilíbrio entre o nível de preparação de alunos e das escolas ao nível digital é grande e nós estamos a falar aqui de uma medida de caráter universal, coisa que nós temos contestado e que temos, inclusivamente, pedido essa reversão. Obviamente que se deverão refletir diferentes enquadramentos socioeconómicos dos alunos, aqueles que estão mais preparados ou menos preparados, para além da própria questão da escola. Temos tido polémicas nos últimos dias em relação a alterações de última da hora e capacidade ou não das escolas se adaptarem. E eu gostava de retomar algumas palavras que disse inicialmente,
que disse que, a propósito de todo este processo de medição e destes últimos 3 anos, desde 2019, que nesta fase parece haver um menor desempenho nas tarefas comparáveis, mas que não podemos dizer com segurança as aprendizagens que não temos as medidas anteriores. Aliás, nós já tínhamos chegado aqui à conclusão que, ao contrário do que o Sr. Ministro diz, que há muitos dados, nós até ficámos excluídos de dados dos estudos do Banco Mundial, não me esqueço de reforçar esse ponto, mas de 2009 para agora já tínhamos tido tempo também de coletarmos dados de forma comparável, não é? Portanto, já passou 2019, 2020, 2021, 2022, estamos em 2023. Portanto, dá-me ideia, sinceramente, que não é uma grande preocupação, a preocupação em ter dados comparáveis, em ter séries que não haja quebra de estrutura e a verdade é que, enquanto estamos aqui a falar, hoje alunos começam a fazer provas de aferição no computador, alunos do 2º ano, e 3 perguntas, eu vou fazer mais, mas estas 3 perguntas gostaria francamente uma resposta direta, clara. A primeira é se estamos a medir conhecimentos adquiridos ou capacidades digitais. A segunda é se depois de uma fase em que as escolas estiveram focadas em recuperar o tempo perdido, se considera que foi o timing adequado para avançar com esta medida das provas depois de as escolas estarem focadas na recuperação das aprendizagens e com tantos problemas que têm havido, se este é um timing para avançar, se é o tempo correto para avançar com uma medida universal. E a terceira, se considera que as escolas estão universalmente capazes para adotar este sistema. E eu reforço o tema universal. Gostava, a propósito disto, de focar aqui o relatório nacional, o PIRLS 2021, que foi disponibilizado recentemente, e eu vou citar, porque nós todos, há quem tenha provavelmente mais ou menos sensibilidade para estes temas. Mas vou citar aqui, a aplicação do teste digital foi realizada através de 2 formatos diferentes, através de pens USBs ou servidores da web. Em Portugal, os alunos realizaram o teste correndo às pens USBs conectadas a um computador, na impossibilidade de utilização de computadores da escola. O teste foi utilizado através de tablets híbridos disponibilizados pelo IAV. Em alternativa, os países puderam adotar por realizar o teste em formato papel, sendo que alguns realizaram em formato híbrido, em um formato misto chamado Bridge. Depois falam que, não obstante a decisão de transitar um modelo para um modelo de aplicação computer-based, permitiu-se que os países que decidiram avançar para a transição, que mantivessem a aplicação em papel. E agora, repare-se, e isto é o que é fazer as coisas como deve ser. Para quem avançou para esta metodologia, o que é que acontece? Para poder aferir as medidas, há alguns alunos, de formas aleatórias, que fazem teste em formato papel. Para quê? Para aferir diferenças de medição. Isto para dizer o quê? Eu fico com uma sensação, mais uma vez, e sistematicamente, de uma enorme, perdão que lhe diga, de uma enorme falta de ambição em relação à medição, à continuidade da medição, a dados credíveis. Nós não devemos chegar aqui e dizer não conseguimos medir, estamos com... Não, a pergunta é, o que é que nós temos de estar a fazer para conseguir medir como deve ser? E responder de uma forma independente se estamos ou não universalmente capazes de medir nas nossas escolas de forma digital. Estas são as perguntas nas quais têm que ser respondidas com a maior isenção e a maior desafetação possível. E é isso que lhe peço com franqueza. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, ao Sr. Deputado Manuel Lofe. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, evidentemente, o Presidente do Conselho Nacional de Educação, o professor Domingos Fernandes, e queria, no fundo, retomar aquilo que praticamente todas as entidades que ouvimos no âmbito do trabalho deste grupo de trabalho nos foram dizendo. A avaliação que tem sido feita, mais entusiástica ou menos entusiástica, relativamente à eficácia das medidas tomadas no âmbito deste plano, refere sistematicamente, como aspecto positivo, que o plano nos dá a capacidade e a possibilidade de termos mais recursos, quer humanos, quer materiais, que o plano dá mais professores às escolas e, seguramente, através justamente deste reforço de pessoal docente, um ensino mais personalizado. A primeira das perguntas que eu lhe queria fazer é que avaliação faz do impacto da falta de professores, mas também da falta de técnicos especializados em variedíssimas áreas, não é? Nomeadamente para o trabalho crescentemente multidisciplinar
que no âmbito do plano, por um lado, e em geral ao sistema público, à escola pública é pedida, que impacto é que entende existir, se tem dados para tal, ou se tem uma interpretação própria, do impacto da falta de professores e da falta de técnicos. Na falta de técnicos nós sabemos, não é? Em geral, e de resto o Grupo Parlamentar do PCP tem insistido várias vezes no reforço da contratação, designadamente de psicólogos, mas não apenas, e tem havido uma resistência muito clara por parte da maioria do Partido Socialista, e em geral o Governo prefere gerir os seus tempos sem ter propriamente que ouvir, ou pelo menos negociar com a Assembleia da República medidas nesta área. Quanto à questão dos professores e a falta de professores, ela começa a ter uma natureza estrutural. E nós sabemos, esta mudança geracional da geração de docentes que ocorre em várias áreas da administração pública, dos serviços públicos, mais importante que isso, nomeadamente a geração que no final dos anos 70 e início dos anos 80, na implantação da democracia e justamente dos serviços públicos que a democracia criou e sem os quais ela não existiria, essa geração, que é muito numerosa dentro do sistema, está a ser substituída em muito poucos anos, ou em relativamente poucos anos. E, portanto, que impacto é que encontra para estes dois fatores no plano? E, por outro lado, queria-lhe colocar uma questão que não sei se vai entender como mais genérica. O plano de recuperação de aprendizagens reconhecidamente constitui uma resposta a uma situação de emergência. Ele emerge como uma reflexão em torno do impacto da pandemia e do confinamento, em particular, não é? E houve uma discussão que ainda tem que continuar a ser feita e um estudo que tem que continuar a ser feito sobre o impacto que o confinamento e o encerramento das escolas teve do ponto de vista das aprendizagens, além de muitas outras dimensões que também, noutros âmbitos, temos aqui estudado, nomeadamente na saúde mental. Ora, nesse sentido, eu descreveria, o professor Domingos Ferrantes trabalha num departamento de políticas públicas, mas eu descreveria este plano como uma política pública de emergência. Para uma situação de emergência que surge de emergência, portanto é de emergência. Curiosamente, todas as entidades que ouvimos pedem, ainda hoje publicamente, não é simplesmente este Grupo de Trabalho e a Assembleia da República, que o plano não seja descontinuado e que de uma forma ou de outra se incorporem as várias medidas que o plano integra no âmbito do funcionamento do sistema público escolar, público de ensino. O que significa, veja-se se acompanha o meu raciocínio, se eu acho razoável, eu de resto é das áreas que tenho estudado, o que significa que estamos numa nova dimensão em que nós integramos aquilo que é excepcional, porque de emergência, no funcionamento normal do sistema. O que é que isto então significa? Que o sistema não estava claramente a responder às necessidades do que é um sistema educativo numa sociedade democrática que tem que estar aberto às necessidades muito diferenciadas de todo o conjunto da sociedade. E se assim é, então, nesse sentido, o plano de recuperação de aprendizagens é quase um guião de reforma do sistema educativo, pergunto-lhe. Asseguro-lhe, não há nenhuma ironia na minha pergunta. Não há nenhuma ironia. A minha preocupação é dar-nos claramente conta que a escola pública não está a responder, e não está a responder para uma infinidade de fatores que não lhe vou aqui colocar. Só lhe coloquei, por exemplo, dois muito específicos. A falta de recursos humanos nestas duas áreas, se é que são duas áreas, os técnicos especializados por um lado e os recursos docentes por outro. E era isto que eu lhe queria colocar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Cumprimento o Sr. Presidente do CNE. E pego exatamente pelo mesmo ponto. Até que ponto, passo a repetição, é que o plano de recuperação de aprendizagens se transformou no mínimo que a escola precisa do ponto de vista de recursos para funcionar. O Governo anunciou que foi ao abrigo deste plano que seriam contratados 2 milhares de técnicos, ao abrigo deste plano as escolas teriam direito a milhares de créditos horários e o Governo não é muito claro sobre a continuidade deste plano e o prazo a que essa continuidade poderá corresponder. A minha pergunta é, da sua percepção, o que é que acontece se hoje, ou daqui a um ano, ou daqui a ano e meio, aquilo que foi feito, ou que está a ser feito ao abrigo do plano, nomeadamente os recursos humanos que foram disponibilizados ao abrigo do plano, se forem retirados das escolas. E, portanto, vai muito ao encontro daquilo que o deputado Manuel Loff aqui colocou, que é o que é que é extraordinário e o que é que nós temos que exigir que seja normal. E desse ponto de vista, pergunto-lhe, apesar do plano,
Então, essa é a minha primeira pergunta. Até que ponto é que a escola consegue lidar com a sua normalidade sem as medidas supostamente extraordinárias? A segunda é de que forma é que a falta estrutural de professores afetou a recuperação de aprendizagens e pode vir a afetar no futuro esta recuperação de aprendizagens. Pergunto-lhe de que forma é que, ou se nós temos dados para aferir com rigor o impacto da desigualdade social nestas diferenças de aprendizagens, não é? A partir da pandemia. Nós sabemos que no imediato houve um impacto enorme das famílias que tinham condições de habitabilidade, de acesso à tecnologia, de acesso a capital cultural, independentemente da expressão ser ou não a mais correta, mas havia muitas diferenças de condições de base das crianças para, de repente, serem confrontadas com o ensino à distância. Agora já não é isso que nós estamos a falar de uma recuperação. E a minha pergunta é se essa recuperação teve impacto nas desigualdades sociais da mesma forma que o afastamento da escola o teve, e nós sabemos que teve. E queria-lhe perguntar uma última questão que eu agora me perdi. De certeza que era importante, mas também tinha a ver com o resumo das várias questões. Já me lembro. Do ponto de vista pedagógico, qual é a aflição que existe dos dados disponíveis de aprendizagens? E quando eu falo em aprendizagens, falo em competências sociais, falo em aprendizagens no conjunto do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e não apenas dos conteúdos curriculares. No conjunto dessas aprendizagens, da percepção que existe a partir dos dados que são conhecidos, quais é que podem ter efeitos permanentes, ou melhor, quais é que são os efeitos mais perniciosos, mais permanentes, e quais é que são mais facilmente colmatados e, portanto, nós podemos dizer que são temporários e que podem ser recuperáveis a curto prazo. Quais é que... isso também nos dá uma ideia depois em quais é que se deveria investir mais e quais é que nós podemos diferir ao longo do resto do percurso escolar dos alunos. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra de novo ao Sr. Presidente para responder. Tem mais 15 minutos. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados, pelas questões que fizeram o favor de formular. Eu gostava de começar por referir que, em relação a questões que referiram o papel do CNE neste processo, o CNE produziu na altura recomendações, não é? Nomeadamente uma que penso que já foi aqui referida pela senhora deputada Cláudia André, de 28 de junho de 2021, em que se propunham, enfim, não vou referir todas as recomendações, tudo aquilo que foi referido, mas propunha-se um conjunto de medidas de natureza substantiva e que têm a ver com aquilo a que são as aprendizagens profundas e permanentes dos alunos. Portanto, e isso passa necessariamente por uma alteração pedagógica substantiva no sistema educativo português e passa pela participação dos alunos, passa, por exemplo, por não, em qualquer processo de recuperação, não fazermos mais do mesmo. Portanto, isto era uma recomendação clara. Quer dizer, nós, de facto, podemos, enfim, estar aqui um dia inteiro a produzir reflexões, e que são sempre úteis, naturalmente. Mas há aqui uma questão de fundo, senhoras deputadas e senhores deputados, independentemente da pandemia ou de qualquer plano de recuperação, que é a questão da alteração e da modificação das práticas pedagógicas, que é um processo extraordinariamente difícil, porque tem a ver com componentes subjetivas, tem a ver com visões que existem,
inculcadas no sistema acerca do que é aprender, acerca do que é ensinar, acerca do que é a escola, qual é o papel da escola e por aí fora. E, portanto, há aqui, digamos, uma questão de fundo para o CNE, que foi afirmada em mais do que uma recomendação, e que está a ser afirmada neste momento pela ação concreta do Conselho Nacional de Educação. Como sabem, o Conselho Nacional de Educação não é um órgão executivo, não é? Mas pensa, faz o possível para pensar e para agir. E, portanto, aquilo que tem feito nesta matéria é fazer recomendações muito orientadas para a necessidade de apoiar os professores a lidarem com a diferença, porque estas questões que foram aqui levantadas, com os meninos e as meninas que são vulneráveis, ou os jovens mais vulneráveis, isso passa com uma pecha do sistema educativo português, que é longa, que é a sua rigidez, que é a dificuldade de lidar com aquilo que é diferente. E reparem, vou dizer agora aqui qualquer coisa que pode parecer despropositada, que ao mesmo tempo, com essa dificuldade que temos no sistema, que é do conhecimento, toda isto está investigada, não é? Está evidenciada empiricamente, nós temos uma inclusão, não é, nas escolas que, apesar de levantar vários problemas de todo o tipo às escolas, porque levanta, não é, dependendo das situações das crianças nessa situação, isto é um salto civilizacional extraordinário no nosso país, que é integrar todas as crianças, independentemente do seu grau de dificuldade, nas escolas. Isso levanta problemas, mas há um princípio, não é? Há um princípio. E para nós sermos capazes de materializar esse princípio e de o concretizar, seja com crianças com mais dificuldades, seja com crianças... Porque, reparem, eu comecei por dizer que o plano de recuperação das aprendizagens, para mim... Qualquer sistema educativo tem de ter sempre um plano de recuperação das aprendizagens, porque há sempre crianças que têm mais dificuldades por esta razão ou por aquela. Ou pelo seu background sociocultural, socioeconómico, ou por problemas de saúde, ou por um conjunto de problemas. E, portanto, o CNE, aqui, o que é que está a fazer neste momento? Está a fazer, olha, uma coisa que me parece extraordinariamente importante é que nós temos de fazer esforços para que a inovação pedagógica seja uma realidade nas instituições de ensino, de educação e formação em Portugal. Desde o pré-escolar até ao ensino universitário. Porque se nós não tivermos inovação pedagógica, se nós, a senhora deputada Mariana Mortágua referiu bem, o perfil dos alunos à saída de... Joana Mortágua, peço imensa desculpa. Referiu e bem o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Reparem, o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é, do meu ponto de vista, e do ponto de vista do CNE, temos discutido bastante isso, um indicador de qualidade fundamental para todas as crianças. E reparem, é de uma grande exigência. E porquê é que é de uma grande exigência? Porque fala em aspectos tais como desenvolver a autonomia dos alunos, desenvolver as capacidades de raciocínio crítico, desenvolver a criatividade, a resolução de problemas. Reparem, tudo isto são exigências das sociedades hoje em dia. E são exigências das instituições de ensino superior. E, portanto, a questão que se coloca quando nós temos, apesar de todas as dificuldades enumeradas, quando nós temos nos principais indicadores, e isto os dados existem, nós não podemos negar o que existe, mas apesar dos dados que existem, nos mostrarem que Portugal, de facto, fez um progresso muito significativo em termos de taxas de escolarização do ensino secundário, por exemplo, em termos de taxas de abandono e precoce. Portanto, todos esses dados nos mostram que nós estamos, se me permitem, a encostar, digamos, aos países mais desenvolvidos, não é? E isso são dados, quer dizer, que são facilmente pesquisados e facilmente estão disponíveis em bases de dados nacionais e internacionais. Agora, a questão que temos que colocar aqui é se essas taxas, quando eu digo que tenho taxas de conclusão do ensino secundário
na ordem, vai a caminho de 85%, 86%, portanto, já estamos na média da OCDE. Quando dizemos isto, a questão que se coloca é com que qualidade estamos a fazer. Com que qualidade estamos a fazer? Nós estamos num ponto de desenvolvimento do sistema educativo em que temos que começar a colocar estas questões, porque temos já, felizmente, em muitos ciclos, em vários ciclos de ensino, abandono precoce e reprovação cada vez mais residual. E eu não fico preocupado com isso, porque isso significa que estamos a convergir com a Europa. Quer dizer, estamos a convergir com aquilo que é o normal num país desenvolvido. É as crianças progredirem com os apoios que lhes são disponibilizados pelos professores e pelas escolas. E por isso o CNE, nessa recomendação que a senhora deputada referiu, dizia que nós devíamos olhar para os meninos, para um ciclo de escolaridade, como aliás a legislação prevê, e não para o ano de escolaridade. Ou seja, eu olho para 4 anos de escolaridade no primeiro ciclo e não olho para o ano a ano, porque eles não partem todos da mesma... Isto é uma evidência psicológica conhecida há dezenas de anos, não é? E nós temos esta dificuldade, não é, em compreender que temos 4 anos à nossa frente e não temos 1 ano. Nem temos 2 anos, temos 4, para que todas as crianças aprendam aquilo que são supostas a aprender ao fim de 4 anos. E, portanto, eu diria que há aqui uma questão, foi-me perguntado por vários senhores e senhores deputados, a questão do que é que o CNE aconselha, o que é que o CNE acha deste programa e tal. O CNE o que acha é que nós temos de fazer um esforço muito significativo na formação dos professores e, sobretudo, na formação dos professores, dos meninos nos primeiros anos e meninas nos primeiros anos de escolaridade. Nós temos que fazer um investimento muito significativo naquilo que é a qualidade da educação, a qualidade do ensino e a qualidade das aprendizagens nos primeiros anos de escolaridade. Nós continuamos, como sociedade, continuamos a tratar essa questão com algum desleixo. Eu diria com algum desleixo, porque a formação dos professores não corresponde àquilo que são as exigências da sociedade, não corresponde àquilo que é, por exemplo, realizado na maior parte dos países, ou em muitos países desenvolvidos, não é preciso ir mais longe. A Universidade de Cambridge, por exemplo, basta ver o programa que já existe há dezenas de anos. Isto significa o quê? Significa que a maior parte da formação, o tempo curricular de formação, cerca de 50% ou um pouco mais, é realizado em contexto real de trabalho. E assim nós não temos, na formação de professores, uma relação retórica e verbal com o conhecimento. Não é dizer aos meninos, aos futuros professores, o que é que devem fazer ou o que devem... Não, é pô-los em contexto a trabalhar, que é assim que se trabalha nas grandes universidades do mundo, em termos de formação de professores. E, em particular, porque, reparem, há um capital de experiência por parte das pessoas que estão nas escolas, que é reconhecido por toda a gente e que é muito importante para a formação dos futuros professores. E, ao mesmo tempo, temos aqui uma aproximação entre as instituições de ensino superior e as instituições do ensino secundário e do ensino básico. Portanto, para mim, a questão e para o CNE, nós vamos ter um seminário que para nós é muito relevante, vamos produzir uma recomendação na área da formação de professores, vamos produzir uma recomendação na área da inovação pedagógica, porque a inovação pedagógica, de facto, deve ser o contexto em que o ensino se desenvolve, deve ser o contexto em que a recuperação, eu nem gosto muito do termo, mas enfim, nunca gostei, poderia explicar, mas não tenho tempo, recuperação das aprendizagens dos alunos tem de passar necessariamente por novas e inovadoras formas de funcionar a organização da escola, a organização pedagógica e o funcionamento pedagógico da escola. Portanto, a questão dos professores é realmente para nós, ou para mim e para nós, enfim, pelo menos estamos a desenvolver, como eu lhes disse, um trabalho conducente a uma recomendação na área da formação de professores que vai ter um seminário esperemos que com bastantes pessoas que têm trabalhado nesta área. Quanto às provas aferidas,
eu peço imensa desculpa porque eu tenho aqui pelo menos 40 questões, não é? Quer dizer, é um bocado difícil. Eu gostaria imenso de estar aqui o tempo todo a debater convosco estas questões, mas é difícil. Portanto, eu peço desde já desculpa, procurei responder a algumas questões, fazer considerações que vão ao encontro, porque a questão da qualidade do ensino, por exemplo, a questão da qualidade do ensino foi aqui muito referida. Nós temos um referencial de qualidade do ensino, que é o currículo português. Eu admito que o currículo português seja demasiado extenso. Já tenho essa noção há muitos anos. Porque aquilo que acontece é que há um pouco a ideia da lógica da adição. Eu ouço muito rádio de manhã cedo e há sempre alguém que fala e diz assim, pois as escolas não estão a responder. As escolas não estão... A sociedade acha que as escolas estão ali para resolver todos os problemas. E, se possível, até criar disciplinas. Mais disciplinas. Portanto, esta foi aquilo que eu chamo a lógica da adição. Nós temos que ir pela lógica da inteligência, pela lógica da integração do conhecimento. Nós temos que olhar para o currículo como um projeto de conhecimento, um projeto de inteligência, não é? Um projeto que interpela os alunos, que os desafia. Portanto, um projeto que não está ali para que alguém diga, alguém ouça e depois esse que ouve ou esses que ouvem têm de debitar numa qualquer prova aquilo que ouviram. Isso, de facto, pode ser muito interessante, mas a investigação científica mostra que, de facto, os alunos têm de estar mais envolvidos, as perspectivas socioculturais da aprendizagem demonstram claramente isso. Demonstram que os alunos precisam de dialogar com os seus pares, precisam de dialogar com os professores. A questão das provas aferidas, que a senhora deputada Carla Castro referiu, eu não tenho a mínima dúvida que as provas aferidas têm um propósito fundamental, que é avaliar as competências, os conhecimentos dos alunos, que os alunos são supostos desenvolver num determinado momento das suas vidas académicas. Portanto, eu não creio que as provas aferidas sejam para avaliar as competências digitais dos miúdos. Os miúdos têm que usar, as crianças têm de usar as competências digitais, de ligar o computador e fazer aquilo que é suposto fazer, mas isso faz parte da nossa vida e cada vez mais cedo, como todos nós sabemos. Senhora deputada, não vamos entrar agora em diálogo. Eu, em relação às questões da aplicabilidade, pois, a única coisa... Bom, não compete, com certeza, neste momento a mim, dar uma resposta, porque não tenho os dados. Os dados que tenho... Não, é que o senhor deputado há de compreender que eu não tenho aqui, digamos, um repositório. Pois, eu não tenho. Agora, exato. Agora, senhora deputada, o que eu tenho, a informação a que tive acesso, que é a informação proporcionada pelo IAV, que é uma instituição que eu acho que faz um trabalho que me merece toda a consideração e tem desenvolvido. Nós temos, neste momento, uma instituição que pode dar resposta a muitas das nossas necessidades, nomeadamente em termos de dados que nos faltam, não é? Faltam-nos dados, de facto. Nós devíamos ter aqui dados que fossem comparáveis e o IAV está em condições de o fazer. Mas o Presidente do IAV referiu que havia condições para as provas poderem ser realizadas. E isto é aquilo que eu ouço, por outro lado, as escolas dizerem que para as crianças do segundo ano é capaz de ser prematuro. Portanto, isto é a informação que eu tenho. Neste momento não tenho mais nada para referir. Quanto à... Eu queria responder-me. Posso? Naturalmente que há muitos recursos, enfim, dos relatórios que li, que foram afetados às escolas na sequência do plano de recuperação. Aqueles que me parece que têm sido mais valorizados pelas escolas são precisamente os psicólogos e outros técnicos superiores na área da animação cultural, na área do apoio social, etc. E, naturalmente, aquilo que se espera é que esses técnicos possam continuar, porque fazem de acordo com dados que não são de agora, que são dados já dos TAPE, que já é um programa com 20 e tal anos,
o que eu fiz um estudo aqui há uns anos sobre isso, e o que mais valorizavam as pessoas responsáveis pelos tapes eram precisamente esse tipo de técnicos, porque faziam a ligação entre várias instituições, nomeadamente as CPCJ, os centros de saúde e outras instituições com as escolas, e faziam um trabalho inestimável desse ponto de vista. Portanto, eu espero também que continue. E peço desculpa, Sra. Presidente, porque passei 2 minutos, e às senhoras e senhores deputados por não responder a todas as questões, mas é assim, o tempo é assim. É assim, o tempo corre. Muito obrigada, Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, pela presença e pelos contributos certamente importantes que aqui nos deixou para o desenvolvimento destes trabalhos. Muito obrigada. Obrigado.